Na noite desta quinta-feira, 8 de agosto, a renomada jornalista Fernanda Piacentini, que atua no canal Rede Rio TV, conduziu uma transmissão ao vivo que trouxe à tona uma série de informações intrigantes e perturbadoras envolvendo Daniel Mastral, um ex-satanista que se tornou palestrante e autor. Conhecido por sua trajetória controversa, Mastral foi encontrado morto em circunstâncias que foram inicialmente tratadas como um suicídio, mas que agora estão sendo reexaminadas sob uma nova perspectiva de suspeita e complexidade. Durante a transmissão ao vivo, Piacentini fez uma análise detalhada das investigações em andamento sobre Mastral, destacando questões sérias e preocupantes relacionadas ao falecimento de sua esposa, Cíntia Rosa Lote Ferreira, conhecida também como Isabela Mastral. Cíntia, uma médica que sofria de diversos transtornos psicológicos, como depressão grave e transtorno de personalidade borderline, faleceu em maio de 2021. A princípio, a causa oficial da morte foi atribuída a um infarto agudo do miocárdio. Segundo o relato de Mastral, a situação se agravou quando Cíntia, após ter tomado medicamentos para dormir, apresentou sintomas que levaram Mastral a chamar uma ambulância. Cíntia foi levada ao Hospital Albert Einstein, onde, segundo Mastral, ela acabou falecendo. No entanto, o relato de Mastral começou a levantar suspeitas quando laudos periciais apontaram indícios de uma possível overdose de medicamentos. O exame toxicológico revelou a presença de substâncias como midazolam, oxicodona e morfina, que podem ter contribuído para o infarto. A análise pericial também levantou questões sobre a possibilidade de suicídio, suicídio assistido ou até mesmo homicídio, dado o cenário encontrado no local da morte, que parecia ter sido manipulado. O caso tomou uma nova reviravolta em 2022, quando uma testemunha procurou o Ministério Público de São Paulo para compartilhar informações adicionais que poderiam implicar Mastral na morte de sua esposa. Com base nas novas evidências, o inquérito, que havia sido arquivado, foi reaberto. A testemunha, que optou por manter sua identidade em anonimato devido a temores de retaliação, forneceu provas substanciais, incluindo mensagens de WhatsApp, que sugerem que Mastral pode ter estado envolvido na aquisição ilegal dos medicamentos que causaram a morte de Cíntia. Além disso, surgiram alegações de que Mastral teria persuadido os socorristas a levar o corpo de Cíntia ao hospital, apesar de ela já estar morta em casa, possivelmente para evitar complicações legais. Esses novos elementos provocaram uma reação do Ministério Público, que decidiu conduzir uma investigação mais aprofundada, incluindo a coleta de novos depoimentos de pessoas próximas ao caso, como o pastor Caio Fábio, que afirmou ter conhecimento de confissões feitas por Mastral sobre o incidente. Durante a transmissão, Piacentini também abordou as suspeitas de abuso psicológico contra Cíntia. A investigação sugere que Mastral poderia ter usado sua influência para administrar medicamentos que mantinham sua esposa em um estado debilitado. Relatos de conhecidos indicam que Cíntia estava em um estado de quase vegetação, incapaz de exercer suas funções profissionais como médica ou tomar decisões de forma independente, tornando-se totalmente dependente de Mastral. Piacentini fez questão de enfatizar o comportamento de Mastral após a morte de sua esposa. Em um vídeo gravado pouco depois do falecimento de Cíntia, Mastral aparece descrevendo os eventos de maneira calma e quase indiferente, enquanto reforça sua imagem como uma pessoa de fé e resiliência. Esse comportamento, segundo Piacentini, é característico de indivíduos narcisistas, que frequentemente exaltam suas próprias qualidades e minimizam as tragédias que o cercam. A situação se agravou cerca de 2 semanas após a morte de Cíntia, quando Mastral esteve envolvido em um episódio que levantou ainda mais suspeitas sobre suas intenções e conduta. Acompanhado por uma testemunha, ele foi ao Banco Bradesco para tratar de questões relacionadas à conta conjunta do casal e, durante a visita, questionou o gerente sobre a possibilidade de receber o seguro de vida de Cíntia. O gerente informou que em casos de suicídio o seguro não cobriria a morte, o que aparentemente irritou Mastral. A reação agressiva de Mastral e o desdém demonstrado para com a testemunha presente geraram ainda mais desconfiança. Esses eventos, combinados com o contexto de suspeitas já existentes sobre a morte de Cíntia,
ampliaram a preocupação em torno de Mastral. A testemunha, cada vez mais inquieta com as circunstâncias em torno do falecimento de Cíntia, decidiu pedir demissão após testemunhar o comportamento suspeito de Mastral no banco, aprofundando as dúvidas sobre sua verdadeira conduta e intenções.